Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Beatriz enfrenta mais um doloroso episódio de racismo em Garota do Momento. Desta vez, com uma intensidade que traz à tona traumas profundos do passado. A jovem, ao ser acusada injustamente de roubo por Juliano durante uma festa, se vê humilhada publicamente. O incidente é ainda mais doloroso porque Beatriz acredita que a acusação se baseia exclusivamente no preconceito por ela ser negra. Profundamente magoada, ela encontra conforto em Beto, desabafando sobre o que sentiu e revelando uma história pessoal marcada por perdas irreparáveis. A situação se agrava quando Beatriz, indignada e ferida, decide provar sua inocência diante dos presentes. Revoltada, ela derrama todos os itens de sua bolsa no chão, expondo-se em um ato de coragem e desespero, enquanto fotógrafos e repórteres registram o momento. Sem temer as consequências, a filha de Clarice desabafa em voz alta, denunciando o racismo enraizado na sociedade. Podem fotografar, podem publicar. O que aconteceu aqui foi mais um exemplo de como nós, negros, somos tratados por essa sociedade preconceituosa. E é uma vergonha que a justiça não faça valer a lei Afonso Arinos. Se fizesse, esse homem pagaria pelo que fez. Tá na lei, racista. Eu tenho ódio de gente feito você. Após a intensa cena, Beatriz sai da loja Belo Bosque, determinada a se afastar daquele ambiente opressor. No entanto, Beto, visivelmente impactado pelo ocorrido, vai atrás dela. Ele tenta expressar empatia. Eu entendo que você esteja chateada pelo que aconteceu lá na loja. Sei o que está sentindo. A reação dela é imediata e firme. Não, você não sabe. Não sabe mesmo. Eles me trataram como se eu fosse uma criminosa, coisa que eu duvido que já tenha acontecido com você. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Diante da sinceridade da protagonista, Beto é forçado a reconhecer a verdade. Ele admite: realmente isso nunca aconteceu comigo. Mas se isso te tranquiliza, todo mundo viu que foi uma injustiça o que o doutor Juliano fez. Beatriz, no entanto, expõe a profundidade de seu sofrimento e da discriminação que enfrenta constantemente. Não foi só ele. Foi aquela garota, os seguranças, os convidados, a mãe dela. Sabe o que é ter todo mundo contra você? É sempre assim. A gente é sempre suspeito. Meu pai foi morto pela polícia, sabia? E ele não fez nada de errado, era professor. Mas acharam que era bandido e atiraram. A confissão de Beatriz sobre a perda trágica do pai, um homem inocente, vítima de um preconceito mortal, revela a extensão de suas feridas. O desabafo dela aprofunda-se. Não é só ser acusada de roubo, é ser olhada daquele jeito. Contra a acusação daquele homem, eu posso me revoltar, gritar, mas, e contra o desprezo silencioso dos outros, o que eu faço? Tô cansada, Beto. Exausta. A dor de Beatriz, acumulada ao longo de sua vida, vai muito além daquele episódio específico. É o peso de uma batalha constante, contra olhares e julgamentos que dia após dia minam suas forças. Sensibilizado e visivelmente comovido, Beto se mostra solidário, embora incerto sobre como realmente poderia ajudá-la a enfrentar essa luta. Como? Olhando para o lugar que você ocupa no mundo, Beto. A partir dele, você vai descobrir como promover as mudanças, orienta Beatriz. Sua fala é um convite para que ele, como alguém privilegiado, reflita sobre suas próprias atitudes e busque transformar o ambiente ao seu redor. A conversa é um marco para ambos os personagens. Para Beatriz, representa a necessidade de expor suas dores e reivindicar seu direito à dignidade. Para Beto, é um momento de reflexão sobre seu papel em uma sociedade desigual. A trama levanta uma importante discussão sobre racismo, justiça e empatia, mostrando como episódios de discriminação não afetam apenas o momento presente, mas estão entrelaçados com histórias de dor e perdas acumuladas ao longo do tempo. Após o intenso desabafo de Beatriz, um silêncio pesado paira no ar. Beto a observa.
comovido pela profundidade da dor e pela coragem que ela demonstrou ao abrir seu coração e revelar uma parte tão pessoal de sua história. Ele percebe que a situação vai além do que ele poderia imaginar ou sentir na própria pele. Mas o que Beatriz disse continua ecoando em sua mente, especialmente as palavras sobre a importância de se posicionar e entender o seu lugar no mundo para poder agir. Decidido a oferecer mais do que consolo, Beto propõe algo inesperado. Beatriz, você tem toda a razão. Preciso olhar para o meu lugar no mundo, e quero começar isso agora, ao seu lado. Você sempre foi alguém que luta pelo que acredita, e é isso que eu admiro em você. Se me permitir, gostaria de contar sua história, mostrar ao mundo o que aconteceu aqui, dar visibilidade a tudo isso. No entanto, nem tudo são flores. Beatriz também passa a enfrentar o lado sombrio da exposição. Mensagens de ódio surgem e pessoas tentam minimizar sua história, questionando se foi mesmo racismo. Em meio a essas reações, Beto permanece ao seu lado, mostrando apoio e oferecendo sua presença como um alicerce. Certa noite, os dois se encontram novamente, e Beatriz admite o quanto tudo aquilo a desgasta. Não é fácil, Beto. Eu sabia que seria assim, mas ainda dói. A cada mensagem de ódio, me sinto revivendo o que aconteceu na loja. Eu achei que ver minha história ajudaria a mudar algo, mas às vezes me pergunto se vale a pena. Ele pega a mão dela e a olha nos olhos. Beatriz, você já conseguiu muito. Veja quantas pessoas começaram a falar, quantas vozes se juntaram à sua. Esse caminho é difícil, mas você não está sozinha. Estamos nisso juntos. E para cada mensagem negativa, há outras 10 que te apoiam. Sua história está fazendo diferença. Essas palavras confortam Beatriz, que sorri levemente, sabendo que sua luta é longa, mas que o primeiro passo foi dado. Ela encontra forças na solidariedade de Beto e nos relatos de outras pessoas que compartilharam suas vivências de preconceito. A história dela é agora uma fonte de inspiração para muitos. Nos dias seguintes, Beatriz e Beto começam a organizar palestras e rodas de conversa sobre racismo. Ela fala com um público diverso, que se mostra interessado e comovido com sua história. E em cada evento, Beto faz questão de reforçar o papel de quem está em uma posição de privilégio, encorajando outros a refletirem sobre suas próprias atitudes e sobre como podem ajudar na mudança. Com o tempo, a história de Beatriz alcança mais espaços, e ela se torna uma figura de inspiração e resistência. A dor e a revolta que sentiu ao ser humilhada na loja transformam-se em força e motivação para continuar lutando. Ela entende que a batalha contra o racismo é exaustiva, mas que é essencial persistir para que novas gerações possam viver em uma sociedade mais justa e igualitária. Ao final dessa trajetória, Beto e Beatriz se tornam ainda mais próximos, e ele passa a ser um verdadeiro aliado em sua luta. Ele aprende, a cada dia, o poder que existe em escutar, apoiar e agir. Beatriz, por sua vez, encontra em sua própria voz um caminho para a cura e para a transformação. E embora o caminho não seja fácil, eles sabem que estão construindo uma mudança. Ambos compreendem que esse é apenas o começo de uma jornada pela igualdade e respeito. Para Beatriz, cada palavra, cada relato e cada lágrima derramada são como sementes plantadas para que, um dia, frutos de justiça possam florescer. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, uma cena cheia de tensão trará Maristela e Beatriz frente a frente em um confronto inevitável. Após Beto terminar mais uma vez com Bia, sua namorada insistente, Maristela, que é a avó de Bia e uma mulher de personalidade forte, decide intervir diretamente para tentar afastar Beatriz da vida de seu neto. Para aqueles que acompanham a trama, já ficou claro que Beto nunca esteve realmente apaixonado por Bia. Ele acabou aceitando o namoro mais pela pressão e insistência dela do que por sentimentos verdadeiros.
A jovem, com o apoio de seu pai, Juliano, mantém o relacionamento apesar das hesitações de Beto, que por várias vezes tentou se libertar dessa situação. Recentemente, ele chegou a terminar com Bia, mas voltou atrás após ser pressionado pelo sogro, que insiste em mantê-lo na família. A realidade é que o coração de Beto pertence a outra pessoa, Beatriz, a filha de Clarice, que acaba de entrar em sua vida e rapidamente conquistou seus sentimentos. Essa paixão tem sido uma constante fonte de angústia para ele, já que o impede de seguir adiante com Bia. Nos próximos episódios, Beto resolverá, novamente, dar um fim definitivo ao relacionamento com Bia, na tentativa de ser feliz ao lado de Beatriz. Essa decisão desencadeará uma reação inesperada de Maristela, que, ao perceber que Beatriz é a razão da separação, decide agir. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. No capítulo que irá ao ar em 14 de novembro, Maristela, decidida a proteger o relacionamento de sua neta, segue o carro de Beatriz até conseguir alcançá-la. No confronto direto, a socialite oferece dinheiro a Beatriz, com o objetivo de afastá-la da vida de Beto e garantir que o jovem permaneça ao lado de Bia. Convicta e orgulhosa, Beatriz recusa a oferta sem hesitar, deixando claro para Maristela que seu relacionamento com Beto não será interrompido por motivos financeiros ou por uma imposição externa. Esse embate entre as duas mulheres evidenciará o desprezo de Beatriz pela atitude de Maristela, e ela não deixará de desabafar com Beto sobre o ocorrido. Ao ouvir sobre a tentativa da avó de controlar sua vida amorosa, Beto ficará indignado. A ação de Maristela será vista como uma grave invasão em sua privacidade e em sua liberdade de escolha, e ele condenará veementemente a postura dela. A situação também afetará profundamente Bia, que até então acreditava contar com o apoio incondicional da avó. Ao descobrir que Maristela tentou subornar Beatriz, Bia se sentirá dividida entre a lealdade à família e o respeito pelos sentimentos de Beto, entendendo que ele nunca foi completamente honesto sobre sua falta de interesse. Clarice, mãe de Beatriz, ao saber da situação, repreenderá Maristela, expressando seu descontentamento com a intromissão da sogra na vida de sua filha. A série de conflitos revela não apenas o embate entre diferentes personalidades, mas também a luta de Beto por sua própria liberdade e por um relacionamento genuíno. Por outro lado, Maristela se vê determinada a proteger o legado de sua família, mesmo que para isso precise recorrer a medidas extremas e manipuladoras. Enquanto Beto lida com as consequências emocionais de uma relação sufocante, a figura de Beatriz se fortalece, mostrando que ela não se deixará intimidar pelos interesses da família de Bia. Essa narrativa promete agitar ainda mais os espectadores, que acompanham ansiosos a trajetória de cada personagem e suas decisões. A atitude de Maristela não apenas cria uma tensão intensa com Beatriz, mas também gera atritos internos na própria família. Clarice, que até então mantinha uma relação respeitosa com a sogra, se vê em uma posição de confronto, defendendo sua filha e condenando a postura de Maristela. Este embate familiar adiciona uma camada de complexidade à trama, destacando os desafios das relações entre gerações e os limites do controle familiar sobre as escolhas individuais. A novela, com esse enredo instigante, convida o público a refletir sobre temas de liberdade emocional, lealdade familiar e a verdadeira natureza do amor. Os próximos capítulos prometem mostrar até que ponto Maristela está disposta a ir para proteger o que ela acredita ser o melhor para sua neta, mesmo que isso signifique colocar em risco as relações familiares e a própria felicidade de Beto. Após o intenso confronto entre Maristela e Beatriz, o clima de tensão não cessa, e cada personagem da trama, garota do momento, se vê impactado pela ação da matriarca. Embora Maristela tenha tentado proteger sua neta Bia, a tentativa de suborno não teve o efeito desejado e apenas gerou ainda mais complicações. Maristela, eu entendo que você queira proteger sua neta, mas isso não justifica a invasão de privacidade e a humilhação que você está tentando impor à minha filha.
Beatriz não fez nada de errado, e se Beto está apaixonado por ela, isso não é culpa dela. Essa é uma decisão dele, uma escolha dele, e você precisa respeitar isso. Maristela, ao ouvir as palavras de Clarice, inicialmente reage com desdém, defendendo que tudo o que fez foi pensando no melhor para sua família. No entanto, a convicção de Clarice e sua firmeza fazem com que Maristela perceba o peso de suas ações. Pela primeira vez, a socialite se vê confrontada com uma realidade incômoda. Suas atitudes estão destruindo a própria família que ela tanto preza. Essa conversa abre uma reflexão em Maristela. Em um momento de vulnerabilidade, ela começa a questionar se suas atitudes foram motivadas pelo amor à família ou por uma necessidade de controle e perfeição que ela impõe a todos ao seu redor. Embora ainda hesite em mudar, algo dentro dela começa a se abalar. Enquanto isso, Beto e Beatriz finalmente conseguem viver seu romance sem tantas interferências, embora ambos saibam que o caminho à frente ainda terá desafios. Com a trama se desenrolando, Beto começa a perceber que amar Beatriz significa também proteger esse amor das pressões externas, especialmente da influência de sua família. Ele promete a Beatriz que está disposto a enfrentar todos os obstáculos para ficarem juntos. E Beatriz, fortalecida por tudo o que passou, sente que também está disposta a lutar por esse sentimento. Nos capítulos que seguem, o público verá o impacto das ações de Maristela em cada personagem. Bia decide se afastar da avó, percebendo que a influência dela não traz mais o conforto que um dia trouxe. Clarice, por sua vez, começa a apoiar mais abertamente o relacionamento da filha com Beto, mostrando-se uma verdadeira aliada nesse novo capítulo da vida de ambos. E Maristela, enquanto tenta lidar com as consequências de seus atos, se vê em uma jornada de autoconhecimento, tentando entender onde errou e se ainda há tempo para reparar os danos causados. Com essa trama intensa, Garota do Momento explora as complexidades das relações familiares, os limites da interferência e a busca pelo amor verdadeiro em meio a tantas pressões. A narrativa faz o público refletir sobre até que ponto vale a pena lutar contra o destino de outras pessoas e onde o controle sobre a vida dos outros pode se transformar em uma prisão para si mesmo. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, a personagem Beatriz vai protagonizar uma trajetória de superação. Inicialmente rejeitada pela própria mãe, Clarice, que não se lembrará dela, Beatriz enfrentará desafios intensos, em especial os ligados ao preconceito por ser uma mulher negra em uma época onde o racismo e o machismo ditavam muitas das regras sociais. No entanto, Beatriz não apenas superará esses obstáculos, mas também se tornará uma das figuras mais influentes da publicidade de sua época, ao ser escolhida como garota propaganda de uma grande marca de sabonetes no país. A trama de Beatriz começa quando ela descobre que sua mãe, Clarice, está viva. Determinada a confrontá-la e cobrar explicações sobre o abandono, Beatriz parte para o Rio de Janeiro. Ela carrega em si o peso de uma infância difícil, marcada pela ausência materna, e espera finalmente entender por que foi deixada para trás. O que Beatriz desconhece é que Clarice sofreu um acidente grave anos antes, o que lhe causou uma perda de memória. A única coisa de que Clarice se lembra é que tinha uma filha chamada Beatriz, mas não tem qualquer lembrança concreta da verdadeira filha que ela abandonou. Nesse cenário complicado, surge a vilã Maristela e seu filho, Juliano. Aproveitando-se da fragilidade de Clarice, eles arquitetam um plano para enganá-la e tomam o controle da situação. Inventando uma nova versão da história, eles manipulam Clarice para acreditar que outra menina, também chamada Beatriz, é sua verdadeira filha. Com essa mentira, Maristela e Juliano criam uma situação que impede Clarice de reconhecer a verdadeira Beatriz, reforçando um ambiente hostil para a protagonista. Agora, antes de continuar,
Já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Após anos de espera, Beatriz finalmente chega ao Rio de Janeiro e logo percebe que a realidade que encontra é muito diferente do que imaginava. Em vez do encontro afetuoso que esperava, ela se depara com uma mãe que não a reconhece, uma sociedade elitista e preconceituosa e um cenário emocionalmente desafiador. Nesse contexto, Beatriz conhece Beto, um jovem carismático com quem desenvolve uma conexão especial, e Glorinha, que se torna sua amiga e grande apoiadora. Glorinha, sempre leal e otimista, decide ajudar Beatriz em sua busca. "Vou usar meus superpoderes para te ajudar a encontrar tua mãe", diz Glorinha, em uma cena marcante. Como moradora da pensão de Yolanda, ela representa a amizade e a força que Beatriz precisa para enfrentar os momentos mais difíceis. O reencontro entre mãe e filha acontece na inauguração de uma loja da Perfumaria Carioca. Mas em vez de ser um momento de felicidade, ele acaba se transformando em um pesadelo. Clarice não reconhece Beatriz, o que leva a jovem a acreditar que foi substituída pela falsa Beatriz criada por Maristela. Esse encontro doloroso marca um ponto crucial na trama, pois a dor do abandono e da rejeição reforça a determinação de Beatriz em superar os obstáculos que surgem em seu caminho. Ao princípio, Beatriz reluta em aceitar o convite, devido à ligação da empresa com Clarice e Juliano. No entanto, com o incentivo de Glorinha, ela decide encarar a proposta como uma chance de construir sua independência e de finalmente se estabelecer em um novo ambiente. Como garota propaganda de uma das maiores marcas de sabonetes do país, Beatriz desafia os padrões dos anos 1950. Sua presença na publicidade de uma empresa renomada quebra tabus e redefine o papel da mulher negra na mídia. Além de alcançar uma visibilidade inédita, Beatriz abre portas para que outras mulheres, especialmente negras, sejam vistas e valorizadas na sociedade e no mercado de trabalho. A decisão de Beatriz de se tornar a garota propaganda representa um momento histórico na trama, pois mostra sua capacidade de se reinventar e de superar as adversidades. O sucesso da campanha publicitária a transforma em um ícone, trazendo não só fama, mas também o respeito que sempre lhe foi negado. Conforme Beatriz se torna mais conhecida, Clarice passa a ouvir falar da nova estrela da perfumaria carioca, mas não percebe que é a sua verdadeira filha. Ainda assim, algo na jovem lhe chama a atenção. Aos poucos, Clarice se sente mais curiosa a respeito de Beatriz, despertando a desconfiança de Maristela, que teme que qualquer proximidade entre as duas revele a farsa. Beto também percebe que algo estranho está acontecendo. Ele nota a semelhança entre Beatriz e Clarice, especialmente em certos gestos e traços. A proximidade de Beto com Beatriz o leva a investigar o passado e descobrir informações sobre a vida da jovem. Ele começa a desconfiar da história que Maristela contou a Clarice sobre sua suposta filha e compartilha essas suspeitas com Beatriz. A revelação de que sua mãe talvez não a tenha abandonado por vontade própria desperta em Beatriz um misto de esperança e insegurança, pois ela não sabe se Clarice acreditará nela quando a verdade vier à tona. Enquanto o clima de tensão aumenta, Juliano, cada vez mais incomodado com a influência que Beatriz exerce sobre Beto e Clarice, trama uma nova armação para desacreditar a jovem. Ele consegue manipular algumas fotografias e cria um escândalo envolvendo o nome de Beatriz, na tentativa de destruir sua reputação e fazer com que a perfumaria carioca a demita. A notícia se espalha rapidamente e Beatriz, mais uma vez, vê seu sonho ameaçado. No entanto, com o apoio de Beto e Glorinha, ela decide não se calar diante das acusações. Em uma entrevista à imprensa, Beatriz expõe a situação e denuncia as dificuldades que enfrentou por ser uma mulher negra no mundo da publicidade. A entrevista gera grande repercussão e divide opiniões,
mas muitos começam a ver em Beatriz um símbolo de resistência e inspiração. O escândalo chega aos ouvidos de Clarice, que, impressionada com a coragem de Beatriz, decide conhecê-la pessoalmente para esclarecer o que realmente aconteceu. Nesse reencontro, que ocorre em uma das sedes da perfumaria carioca, as emoções afloram. Beatriz, mesmo magoada, se mostra disposta a falar a verdade, enquanto Clarice, visivelmente abalada, sente uma conexão inexplicável com a jovem. Durante essa conversa, Clarice começa a questionar as informações que recebeu de Maristela e Juliano ao longo dos anos. Aos poucos, a verdade sobre a farsa começa a vir à tona e Clarice percebe que foi enganada. Ela enfrenta Maristela e exige saber o paradeiro de sua verdadeira filha. Confrontada, Maristela tenta manipular a situação, mas pressionada por Beto e Glorinha, acaba confessando parte da verdade. Depois de anos de separação e sofrimento, Clarice finalmente reconhece Beatriz como sua verdadeira filha. Em uma cena emocionante, as duas se abraçam e Clarice pede perdão por todos os anos de ausência e por ter acreditado na mentira de Maristela. Beatriz, emocionada, vê naquele momento o fechamento de uma ferida que carregava desde a infância. Ela sente que finalmente encontrou o lugar ao qual pertence e, mais do que isso, vê na reconciliação com a mãe a chance de recomeçar com um novo propósito. A partir desse reencontro, Beatriz decide usar sua fama e influência para combater o preconceito e abrir portas para outras mulheres negras na publicidade. Ao lado de Clarice, que também se sente motivada a mudar, ela começa a idealizar uma nova campanha para a perfumaria carioca. Desta vez, destacando a diversidade e a beleza das diferentes culturas do Brasil. A trajetória de Beatriz em Garota do Momento é marcada pela resiliência e pela luta constante por reconhecimento e respeito. Seu reencontro com Clarice representa o triunfo do amor verdadeiro sobre a mentira e a manipulação, e sua ascensão como figura pública simboliza a quebra de barreiras para todas as mulheres que, como ela, enfrentaram o preconceito e os desafios de uma sociedade excludente. Essa nova fase de sua vida é, ao mesmo tempo, o encerramento de uma longa busca e o início de uma jornada de transformação. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida. E clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. E fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento.